escândalos. E às vezes esse alguém desse jeito, quando abre a boca, Deus fala. E a palavra na boca dele é verdade. Quando prega, os efeitos da mensagem dele são maiores do que os da minha mensagem. Quando ora, parece que a oração dele sobe com mais rapidez. Parece que ele tem um privilégio. E Deus diz: você aqui é atendido primeiro. Quando profetiza é a verdade. A minha pergunta é: Deus, por que o Senhor chamou ele assim? Tem um problemático, tão desmantelado, cheio de problemas. Por quê? Por quê? Porque o Senhor chamou essa mulher e coloca ela logo para profetizar na igreja. Deus, não faz sentido. Porque o Senhor escolhe esse homem e põe para liderar a igreja e não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe nada. E o Senhor diz que ele é pastor. Por quê? Porque a pergunta fica na nossa mente. Mas quando eu leio a Bíblia e chego nesse capítulo 3 e o verso de número 13 e o 14 do Evangelho escrito por Marcos, a pergunta não se cala: por que Jesus chamou Pedro? Porque Jesus, é Jesus que está chamando. Se fosse alguém que não conhecesse de nada, a gente dava um desconto, mas era Jesus. Porque chamou Tomé? Porque Jesus chama Judas? Porque ele passa lá na alfândega e ele vê Mateus trabalhando, ganhando bem, funcionário público, a vida boa. Ele diz: vem, vem, vem. Mateus deixa tudo e vem. Porque ele passa lá no lago da Galileia e vê os pescadores trabalhando, ganhando dinheiro no mercado da peça. E Jesus dá uma olhada para eles e diz: ei, deixa o barco, deixa a peça. Senhor, e o fornecimento deixa, vem. A primeira coisa que você tem que entender é que falência não é sinônimo de chamado de Deus. A Bíblia vem dizendo: pastor, Deus me chamou por quê? Porque lá na faculdade minhas notas é baixa. Deus me chamou porque eu não consigo emprego. Deus me chamou porque nada para mim dá certo. Não, Deus não chama fracassados. Deus vai te chamar quando tudo estiver indo bem. Está ganhando dinheiro, a empresa está crescendo, o barco tem peixe, está na alfândega, está trabalhando, tudo vai bem. É nessa hora que Deus diz: vem, vem. Deus está chamando alguém aqui esta noite. Alguém entende? Levanta a mão e glorifica. Porque Jesus chama. E quando eu olho para esse grupo, eu percebo que eles não poderiam ter sido chamados. Os 12 não mereciam terem sido chamados. A obra era uma obra muito nobre. E esses 12 homens pobres não entendiam nem o que eles iriam fazer. E Jesus chamou. Eu vejo na vida desses homens algumas fraquezas terríveis e graves que eles não poderiam ter sido chamados nem naquela época e nem nessa que nós vivemos. Primeira fraqueza que eu vejo na vida desses homens é que eram 12 homens que não amavam ninguém. 12 homens que andavam com Jesus. A maior expressão do amor, o amor de Deus encarnado, andavam com Jesus, mas eles não amavam. Você nunca leu na Bíblia que esses homens perderam noites de sono para socorrer alguém? Vocês nunca leu na Bíblia que depois que Jesus multiplicou pães e peixes, eles pegaram um pouquinho e disseram: vamos levar para os que estão passando fome. Lá no meu bairro tem alguém, na minha vila tem outro, eu vou socorrer. Não! Comer, encher a barriga e os outros, problema dos outros. Vocês nunca leram na Bíblia que esses 12 homens um dia chorou, derramando lágrimas por ver alguém sofrendo? Não, eles não amavam ninguém. Eles iam atrás de Jesus e nem levavam ninguém até Jesus, eles só pensavam neles. Eles não amavam e Jesus tinha chamado eles. O quadro era tão grave que além de eles não amarem, eles eram tão vazios de sentimentos. Que às vezes lembram algumas pessoas que nós temos na igreja, que não ama ninguém, não tem amor, não tem calor, é tão vazio de amor que até na hora de cumprimentar os outros, a ponta dos dedos. Ai, ai! Que seria melhor nem cumprimentar a gente. É tão vazio de amor que quando o grupo se levanta para cantar, canta com a cabeça baixa, forçando a barra, porque na verdade
dizendo: eu não queria estar aqui, eu não queria estar cantando, esse não é o meu lugar. Não anda, canta sem amor, prega sem amor, pastoreia sem amor, auxilia sem amor, toca sem amor, o corpo não vibra com a música que está tocando, a alma não canta com a canção que está cantando, não ama. Eu perguntei a Jesus, porque Senhor, os discípulos eram assim, eles não amavam ninguém. Quem não lembra na Bíblia aqui, e pediram Jesus de passar em Samaria. E quando pediram Jesus de passar em Samaria, dois deles tiveram uma ideia, e a ideia deles foi essa: Tiago e João, Senhor, se tu quiseres, nós vamos orar a Deus para mandar fogo do céu, queima o samaritano, mata tudo, destrói essa raça. Sabe o que é engraçado? É que esses homens nunca oraram na vida, não tem oração deles, eles não oraram. E a primeira vez que tem vontade de orar é para fazer o mal para os outros. Eles não amaram, não. É semelhante a crente, nunca fez uma campanha, nunca foi para a vizinha. Quando decide ir, é provar para Deus matar a vizinha, para Deus matar o vizinho, família, empresa, queimar a concorrência. Eles não amavam. E Jesus tinha chamado eles. Mas eles tinham agravante ainda, que além de eles não amarem, eles não tinham autoridade espiritual. Eles andavam com Jesus, mas não tinham autoridade. Eles iam para o culto sem poder, eles não tinham, eles assistiam Jesus fazendo milagre, mas eles não faziam. Eles assistiam Jesus orando, intercedendo, via o rosto de Jesus brilhando. O que eles não brilhavam, não tinham autoridade. Ele se parecia com algumas pessoas que vêm na igreja hoje. Canta sem autoridade. Levanta o grupo para cantar. Seria bom que nem cantasse, não tem autoridade. Não altera nada o culto. Se eles não cantarem, não faz diferença, porque não tem autoridade. Manda o playback, vai cantar, não tem poder para cantar. Canta, que às vezes irrita os nossos ouvidos. Às vezes canta bem afinado, canta até bonito, mas falta alguma coisa. Porque a autoridade que vem do trono, prega sem autoridade. Não, pastor, é que eu tenho um dom de ensinar. Que dom de ensinar? Porque você não tem vida mesmo, não ora, não consagra, não tem comunhão com Deus. Jesus não pregava gritando, não, e o paralítico andava. No culto de ensino na sinagoga, Jesus está ensinando. Ele viu um homem com a mão mirrada, era ensino. Jesus disse: para o meio, estende a mão, homem, estende a mão, é curado. Jesus, senta lá, porque eu tenho que continuar ensinando vocês. É ensino, é autoridade, ensinava com autoridade, orava com autoridade. Às vezes você vê, se pregam sem autoridade, se fazem oração sem autoridade. Tem uns que não tem nenhuma autoridade, que quando eles oram pelos enfermos, a gente tem medo de ficar mais doente, porque eles já não têm autoridade para orar. E Jesus tinha chamado eles. Jesus tinha tanta autoridade. Sabe esse vento que balança o cabelo? Sabe esse vento que sacode tudo? Jesus tinha tanta autoridade que Jesus conversava com o vento. Não tem águas, tempestades, que vira barco, vira navios, causa catástrofes. Jesus conversava com a água. Aleluia. Quem não lembra que Jesus está viajando? Ele está atravessando do lago da Galileia, indo em direção a Decápolis. Jesus está indo em direção a Decápolis, no meio do mar, do lago, vem uma tempestade, e diz o texto que Jesus dormia, mesmo na tempestade. Deixa eu dar uma palavra para alguém que sofre de insônia esta noite. Deus vai te dar tanta paz para descansar, que nenhuma tempestade vai tirar o teu sono. Levanta a mão e diga glória. Jesus tinha tanta autoridade que Jesus está viajando, e diz a Bíblia que a tempestade vem e começa a sacudir o barco. Deixa o barco, mexe para lá e mexe para cá, para lá e para cá. E Jesus dormia. Jesus vai dormindo. De repente os discípulos acordam e dizem: Mestre,
socorre-nos, nós vamos perecer. Jesus levanta e diz: ei, porque vocês estão tão agoniados e o barco balança, eles a tempestade, olha o vento, olha a água. Jesus olha para eles e diz: ei, calma. Jesus diz ao vento: menos. Meu pai, calma, diz: calma. Eu estou com sono, eu quero dormir, vocês me atrapalham. Jesus tinha autoridade. Que Jesus conversava com árvores. O ser humano normal não conversa com árvores. Mas Jesus não é normal. Olha para alguém do seu lado e diga: Jesus não é gente. Jesus não é gente. Jesus não tinha bem com vontade de comer figos. Jesus veio assim com vontade. Ele vem se lambendo figos. Alguém, mestre, não quer uma telha de figos. Mestre, eu quero aquele figos. Tá bom, não está aqui quem falou. Jesus saiu andando. De repente Jesus avista de longe um pé de figueira. Acelera os passos, e quando ele chega, ele começa a olhar a figueira. Ele procurou e não viu figos. Ele deu uma olhada no outro ano, não viu figos. Ele olhou de novo e não tinha. Ele foi ficando irritado e começou a falar com a figueira. Jesus olhou e disse: você está ocupando a terra inutilmente, está sugando água, sugando minerais e não está produzindo figos. Você vai secar. Os discípulos olhando e disse: ele é doido. Ele está falando como a árvore, ele é doido. Vamos sair de perto, porque isso não é coisa que eu tenho normal fazer. Jesus vai embora. No outro dia, lá vem Jesus e os 12. Os 12 não tinha autoridade, não tinha amor. Jesus faz questão de passar pelo mesmo caminho. E quando Jesus é passando pelo caminho, eles lembraram da árvore com a qual Jesus tinha conversado. Eles chegaram perto da árvore. Um olhou e disse: não foi aqui. Outro foi, Pedro disse: foi, porque tinha essa pedra. Foi, eu lembro, foi esse caminho. Não foi. A árvore não é essa, é essa. É porque ele estava seca. Murchou. Eles correm até Jesus e diz: mestre, aquela árvore com a qual o Senhor conversou com ela, mestre, a árvore secou, ela está murcha. Jesus diz: vocês estão assustados porque a árvore murchou. Se vocês andarem comigo, eu vou dar tanta autoridade para vocês que vocês não vão conversar com árvores, vocês vão conversar com as montanhas. Você vai dizer ao monte: saia da direita, passe para a esquerda, vai passar, levanta a mão para a glória e olha o céu. Autoridade ele tinha, mas os discípulos tinham outro problema. Além deles não terem amor, além deles não terem autoridade, eles também não oravam. Eles não conversavam com Deus. Eles eram bons para conversar entre eles. Eles eram bons para bater papo. Pedro com João, com Tiago, conversavam até bem. Agora com Deus não conversavam. Eles eram bons até para bater papinho. Eles até conseguiam brigar com criança. Porque quem não ora briga com todo mundo mesmo. Quem não ora não tem paz na alma. Eles paravam o culto que os outros estavam fazendo. Não podia haver uma igreja diferente da deles. Eles ficavam perturbados, mas eles não oravam. Eles iam para o culto de oração, davam um sono terrível, que dormiam. Alguns até babavam, 12 homens dormindo e um só orando. Jesus orando e eles dormindo. Eles não oravam. Ei, você quer uma vida linda, não ore. Você quer uma vida fracassada, seja esse homem que não ora mesmo. Você quer ser obreiro falido, não ore. Você quer ser uma moça falida, não ore. Quer ser mais um músico da igreja, não ore. Quer ser mais um cantor, não ore. Quer ser mais um pregador da
Talvez o obreiro que não ora está aqui, você sabe, porque é o teu pai, é o teu tio, é o teu marido que não ora mesmo. Talvez o obreiro que não tem amor está aqui, você também sabe. Talvez o que canta sem amor está aqui, você também conhece. Agora, por que Jesus chamou? Por que escolheu? A primeira resposta já está no verso 13 que nós lemos, onde diz: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Aqui está explicado. Ele já foi subir dizendo: eu vou chamar que eu quero. Eu não quero saber o que o povo gosta, que o povo deixou de gostar. Eu não estou olhando se canta bem, se canta mal, se prega bem, se não prega, se tem, se deixou de ter. O que manda hoje é o que eu quero. Jesus sobe o monte olhando e disse: Pedro, eu quero, pode vir. Eu não disse: não quero. Ele olhava para Tomé e disse: eu quero, vem. Ele olhava para Filipe e disse: eu quero, vem. Olha Mateus e disse: eu também quero, vem. É o mesmo que ele fez com você. Ele não vai na sua família e diz: eu quero. Sabe o que significa isso? É que Deus nos chama por livre e soberana vontade, não é espontânea. Até é soberana, a espontânea é nossa. Ele chama por vontade soberana. Quando ele chamou, ele não passou na casa de Pedro, porque Pedro tinha família deles. Jesus não chegou lá e disse: ei Pedro, chama sua esposa aí, porque eu tenho que conversar com ela e explicar a chamada dela. Jesus chegou e disse: vem Pedro, Deus e minha esposa, explica para ela, o problema é dela. Estou chamando você, vem, vem. Quando Deus chama, ele não pergunta para a mamãe se ela está de acordo. Deus chama e acabou, vem. Deus e não é problema é dela, estou chamando você. Quando Deus chama, Deus não vai perguntar para o marido se ele está concordando. Deus é Deus. Quando Deus chama, ele não vem na igreja perguntar: vocês estão de acordo? Vocês concordam? Deus não depende de ninguém. Chama quem quer. Coloca quem quer. Usa como quer. Dá autoridade que quer. Leva para onde quer. Traz para onde quer. Deus é Deus. E ele quis chamar você. Levanta a mão e ajuda. Se Deus quis chamar você, fique tranquilo. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus quis chamar você, diz Deus. Se Deus te chamou, não interessa o que estão dizendo. Se Deus te chamou, não interessa se gosta da tua voz, se deixa de gostar. Se Deus te chamou, não interessa se gosta da tua cara, se deixa de gostar. Se Deus te chamou, não interessa. Deus é Deus e ele chama quem quer. Chama quem quer. Levanta a mão e grita. Um minuto de glória. Eu vou deixar você na glória. Eu não tenho um minuto para entrar. Chamar pessoas que não chamaríamos. Constantemente Jesus escolhe obreiros que eu jamais escolheria para trabalhar porque não serve. E Jesus olha e serve e eu te chamei, tá bom? Constantemente Jesus levanta pregadores com estilo de pregação que é chato. Mas Jesus chamou, os resultados provam isso. Constantemente Jesus levanta aquele que não presta. Já observou aonde
Jesus levanta suas relíquias. Já observou de onde Deus pega os cantores que marcam gerações, os pregadores de onde ele levanta? Ele vai andando numa cidade dessa como Guarulhos, São Paulo, ele passa lá onde ninguém espera. Lá na Cracolândia está o próprio Badinha. Olha para dizer, cara, mas que foi que é hoje? Jesus que é? Vem, rapaz, depois você vai entender. E aí vira pregador do evangelho, vira pastor. Olha como Jesus faz. Ele passa lá na biqueira para pegar aquele traficante, não, ele vai pegar o noia. Que ninguém acredita, por isso não quer perder mais. A noia abandonou. Ninguém vê Jesus dizer, noia, vem, vem, vem. Te lavo no meu chuveiro da graça. Perdoa os teus pecados no meu sangue. Ei, Jesus chama mulheres que você nunca chamaria. Jesus chama homens que você não dá nada. Jesus chama. Levanta. E o texto que nós lemos, Jesus chama 12 homens. São 12 que não serviriam. São 12 que não estavam prestando. São 12 que naquela ocasião não servia, não tinha como. Iam usar Pedro para quê? Para nada. Para que Jesus ia fazer com o homem igual Tomé, que não acreditava nas coisas? Nada. O que Jesus vai fazer com Filipe, que andava com a calculadora, calculando tudo? Jesus perguntou a Filipe, Jesus disse, tem que dar pão para a multidão, Filipe. Filipe já fiz o cálculo, 200 dinheiro não dá para nada. Esse povo come muito. Filipe não entendia que o cálculo dele é um, de Deus é outro. O de Deus é tão diferente do nosso. Jesus olhou para os 12. Jesus olhando para os 12, talvez o diabo olhava e dizia, esse grupo vai falir, vai fracassar. Porque ninguém presta nesse grupo. Não amam ninguém, não tem autoridade. Nós vamos pintar os 7, 8. Os demônios já pensavam, Jesus vai embora, vai ficar esses 12 bananas aí, esses 12 patetas. Nós vamos pintar os 7, 8, 9, 10. Mas Jesus não chama os 12. Jesus não chama eles olhando o que eles eram. Porque quando Jesus nos chama, ele olha o que nós somos. Quando Jesus nos chama, ele olha aquilo que temos. Ele olha aquilo que fazemos. É por isso que tem pessoas que ficam escandalizadas quando Deus levanta o pregador e lhe der uma palavra profética para o pior crente que tem na igreja. Diz, Deus vai te usar, Deus vai surpreender, Deus vai fazer. A obra grande, alguém diz que ia se desmantelado. O pregador estava na carne, ele está profetizando, não é nada. Você não entende como Deus trabalha. Jesus olha para os 12 e diz, hoje eles não servem mais. Daqui 3 anos vai ter uma festa chamada Festa do Pentecoste. Lá em Jerusalém vai estar todo mundo lá. Quem mora na Galileia vai, quem mora na Judeia vai, quem está em Cafarnaum vai, todos. E quando chegar nessa festa, eu vou enviar o meu Espírito, que vai fazer uma obra na vida deles. E quando o Espírito começar a obra, do jeito que está, não fica, vai mudar. Vai mudar. Eu posso dar uma boa notícia esta noite. O mesmo Espírito já está fazendo uma obra em você. Está fazendo uma obra em você. O mesmo Espírito, ele já começou uma obra em você. Agora escute, Jesus começa uma obra neles. Sabe por quê? Quando Deus nos chama, ele sempre começa uma obra em nós. Ele começa a fazer uma obra em nós, dentro de nós. É por isso que aquilo que você é hoje não é determinante. Aquilo que você tem hoje não é determinante. Você acha que quando Jesus te chamou, ele não sabia que você é um homem de pavio curto, nervosinho, bravio e valentão? Sabia. Jesus ela disse, vem seu valentão, daqui um dia eu faço uma obra e você vem uma cena. Jesus não sabia que esse homem é barraqueiro, irmão, que faz o barraco.
e que grita e que faz que acontece. Jesus sabia desse veio, eu te conheço. Agora você que não me conhece, porque eu vou fazer uma obra em você. Aleluia! Ninguém que está aqui, pastor David, é o que é por méritos próprios. Ninguém está liderando igreja por méritos próprios. Ninguém canta o que canta por méritos próprios. Ninguém tem o padrão de vida que tem, a autoridade que tem por méritos próprios. Deixa eu estar dizendo para vocês quem era Moisés. O Moisés que a gente conhece no deserto não é o do Egito. O do Egito era tão valente, tão violento, que além de matar na briga, matava na briga. Não era com arma, com espada, com faca, era violento. Ele era tão bom de pancada que cobres dele matava. Além dele matar, ele mesmo velava o corpo, e ele era um coveiro, já enterrava, guardava, sepultava, acabou, valentando. Deus pegou ele no deserto e disse: vem, vem. No meio de uma sarça, mato pegava fogo, e Deus vem, eu vou fazer uma obra em você. 40 anos depois, é o homem mais manso que tem na terra. É o mais manso, bonzinho, não gritava com ninguém, não levantava a voz para ninguém, chorando, frágil. Pastor, que é isso? Deus fez uma obra. Quem não lembra de Davi, quem olha para Davi na Bíblia, às vezes esquece que sabe quem era Davi? O músico da roça. Davi ficava tocando na roça, cuidando de um pouquinho de ovelhas. O mais novinho que tinha em casa. Um dia, Deus levou um profeta na casa dele. Um profeta pelo nome de Samuel. Samuel levou um vaso do azeite, chamou o moço e disse: vem porque o Espírito começa uma obra em você hoje. Depois que o azeite foi derramado em Davi, a obra foi tão grande que ele virou o maior músico da nação, o maior guerreiro do mundo e o maior rei da história da humanidade. O mérito não era dele, o mérito era da obra que estava sendo feita na vida dele. Talvez você olhe para os pastores da igreja e diz: eu queria ter essa calma, essa habilidade, essa idoneidade. E quando chegou aqui não era assim não. Chegou aqui, era casca grossa. Chegou aqui, o pastor olhou e disse: rapaz, esse vai dar trabalho. Mas Jesus olhou e disse: deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Deixa, caiu aqui a obra, quem faz é eu, deixa, caiu na minha rede é peixe, quem tira a escama sou eu. Só ficou filé. Ei, hoje, quando você vai pregar, ainda treme a mão. Hoje, quando vai cantar, ainda tem vergonha. Fica tranquilo, Deus já começou a obra. Deixa eu dizer de novo, Deus já começou uma obra. É você, se ele começou a obra, a vida de mentira vai acabar, porque a obra que ele começou vai curar você. Se ele começou
Deixa Deus fazer a obra. Ei, deixa Deus fazer a obra. Deixa. Só que vai deixar a boca. Abre a boca. Abre a boca.
Quando Jesus chegou e chamou Zaqueu, ele disse: desce depressa, porque é salvação, e a salvação não pode esperar, é uma obra de urgência, é com pressa, é correndo, não dá para ficar esperando e pensando em evangelizar, já tem que estar evangelizando, porque Deus tem pressa. Mas agora escute, ele começa uma obra em nós, e não é à toa. Você acha que Deus iria investir pesado como investiu à toa? Você acha que Deus iria investir um filho, uma vida, o sangue à toa? Você acha que Deus iria enviar o Espírito para entrar em nós, trabalhar em nós à toa? Você acha que Deus ia fazer tudo isso só para a gente ficar dentro da igreja, levantando a mão e dando glórias? Que levanta, porque Deus que nem isso faz. Só para nós tentarmos, gritarmos: não, 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 não. Eu que não sou muito inteligente não faria um investimento desse. Deus investiu em nós por causa de um grande projeto. O primeiro faz uma obra em nós, é investimento, porque depois que ele começou uma obra em nós, ele quer fazer uma obra através de nós. Deus te chamou para fazer uma obra em você. Deus te chamou para se mover através das suas mãos. Deus te chamou para se mover através dos seus braços. Deus te chamou para que ele se mova através das suas pernas. Deus te chamou para que ele se mova através dos seus olhos, da sua mente. Ele entrou em você para fazer uma obra através de você. No cenáculo, quando quase 120 estavam reunidos, Deus fazia uma obra neles. Era Pedro cantando com o povo e Deus fazendo uma obra neles. Era Pedro pregando, Deus fazendo uma obra neles. Alguém chora, é Deus fazendo a obra. É igual a igreja. Enquanto estamos aqui, Deus está fazendo uma obra em nós. Cada nota que vem do teclado, é Deus fazendo uma obra em nós. Cada nota que vem do violão, é Deus fazendo uma obra em nós. Cada nota da guitarra, da bateria, cada canção, é por isso que não pode cantar de qualquer jeito. É por isso que não pode cantar sem vontade. Não dá com vontade, vai para casa, vai dormir, mas não vem bagunçar coisa. Não, não dá. Porque quando estamos aqui, é Deus fazendo uma obra em nós. Alguém está testemunhando, é Deus fazendo uma obra em nós. Os hinos da harpa, enquanto estão sendo cantados, é Deus se movendo e fazendo uma obra em nós. No levantar das suas mãos, é Deus fazendo uma obra em nós. No abrir da tua boca, é Deus fazendo uma obra em nós. Olhem para mim, Deus quer usar a nossa geração. Deus quer se mover através de nós. Deus quer se mover através desses dedos que só teclam nas redes sociais. Deus quer se mover através desses pés que caminham por essa cidade. Deus quer se mover através dessas mãos que pegam